Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Voltamos então aqui a um episódio destes em que eu partilho a minha expectativa sobre como é que os mercados vão andar daqui para a frente. Começando então pelo típico período de fraqueza que começamos para a semana. Eu mencionei que poderíamos começar na quarta-feira por causa porque lá está, a sensibilidade dos market makers às posições às quais estão short a expirar esta semana é muito grande quando estão em cima da expiration. No entanto, por isso é que a volatilidade tende a ser mais pequena quando nos estamos a aproximar da expiration mensal. No entanto, se houver um grande movimento, os market makers são obrigados a fazer um rebalancing substancial, porque a sensibilidade aos movimentos é muito grande, ok? Portanto, tendencialmente há um pinning, ok? Eu falei sobre isto na minha tese de mestrado e se calhar até partilho aqui uma imagem da tese, mas basicamente, e há estudos sobre isso, que efetivamente as opções mensais tendem a causar uma quebra na volatilidade, ok? Agora, para a semana, retiramos então este pino dos mercados e é quase como se levantássemos a âncora para continuar uma direção ascendente ou descendente, sendo que se existe efetivamente pressão para cair, estas são as alturas em que o mercado está mais vulnerável a uma queda. Ok? Eu já falei disso várias vezes, não vale a pena estar a falar aqui agora e enquadrar outra vez o que são os Van and Charm Flows, etc., porque basta irem ver esta linha de episódios e acho que conseguem perceber mais ou menos o conceito. Entretanto, vemos as criptomoedas em loucura total, não é? Portanto, com o Dogecoin a subir para valores cerca de 40 cêntimos, se bem me recordo, portanto 300% de subida hoje. Eu começo a questionar-me sobre, na realidade, o que é que se está a passar com as criptos. E atenção, eu sou uma pessoa, eu estou longo e sempre tive positivo no Bitcoin já há imenso tempo. Comecei em 2016 e mesmo o facto daquela bolha ter rebentado em 2018, portanto, não sou um clubista nesse sentido. E até vi alguns benefícios associados ao Dogecoin e posso partilhar, aproveito para partilhar então aqui a minha ideia e porque é que na minha opinião o Elon Musk continuava a falar do Dogecoin, porque há um problema, na minha opinião, grave com o Bitcoin, tem que ver com a concentração de contas, ok? Bem sei que há muitos argumentos aí de que não é assim tão concentrado e há dos dois lados, mas a verdade é que eu posso ter várias wallets e posso acumular Bitcoins em várias wallets minhas e não deixo de ser eu o único dono daqueles Bitcoins, certo? Portanto, é difícil a partir do número de contas e o número de Bitcoins espalhados pelas contas ter uma ideia real de como é que esta distribuição está a acontecer. E a verdade é que, sabendo que existe 1 trilhão de bitcoins e que há uma data de empresas, bilionários e com quantidades absurdas de bitcoins, não é? E a tentar implementar e forçar o uso disto, eu digo quase forçar, porque na prática o que eu tenho visto é um discurso do comprem e não pensem no que estão a comprar, entrem no bitcoin porque o bitcoin vai ser o futuro. A minha questão é, eu percebo essa questão, mas obrigar todo o mundo, ou dar a entender que todo o mundo tem que adotar aquilo que eles já compraram, não é? Basicamente estas entidades, estas pessoas que por se terem antecipado, por terem tido visão, ou seja o que é que for, tiveram essa visão e compraram algo, ok? Que querem forçar ou querem agora que toda a gente use aquilo que eles compraram, torna-os quase eu vou dizer o rei do mundo, mas não o rei do mundo, mas percebe o que é que eu quero dizer, não é? Acabam por ter um ativo que passa a ser aceito em todo o mundo, em que toda a gente quer aquilo que eles têm e o valor, o net worth deles dispara para valores astronómicos, não é? Eu acho que o objetivo da criptomoeda, ou das criptomoedas, seria efetivamente proteger as pessoas da forma como alguns bancos centrais e alguns governos fazem o debasement das moedas, só que isto que nós estamos a ver aqui é, ok, as pessoas estão a levar um debasement na moeda, mas também estão a ficar pobres em termos de bitcoins se usarem isso como métrica. Portanto, eu acho é que o Dogecoin, como começou com uma brincadeira, muitas das grandes posições que existiam foram vários pequenos investidores com pouco Dogecoin. Okay? Está bem que o Elon Musk até já mostrou preocupação com isto porque falou sobre a concentração dos founders, ok? E que se essa concentração, ou se eles estivessem dispostos a largar alguma dessa concentração, que o Dogecoin podia ter mesmo um futuro promissor. Isto o Elon Musk já falou sobre isto várias vezes
e fala sobre a questão de ser irónico que a moeda que foi criada a brincar com criptomoedas acabe por se tornar uma das maiores criptomoedas. Mas nesse sentido, eu acho que a grande mais-valia do Dogecoin, ok, é o facto de provavelmente não existir grandes destes bilionários e grandes destes tipos com agendas a tentar que as pessoas adiram àquilo que eles querem, àquilo que eles têm. Isto acaba por ser uma curva à direita, uma curva, não é? Em que as pessoas começam a comprar algo que toda a gente achava que não valia nada. O Elon Musk usou a sua following base para, se calhar, fazer uma dispersão de Dogecoins por todas essas pessoas, e parece-me ser uma atitude um bocadinho mais ética, ok? E é esse o meu problema nas criptomoedas, é que basicamente o pessoal diz que isto é uma forma de lutar contra a desigualdade, mas eu não acredito nisso, sinceramente. O que eu tenho visto no fim do tweet não tem sido isso, não é? Algumas pessoas surfam a onda, mas todas as outras são deixadas para trás, não é? Agora, há aqui outra questão, que é como é que todas as moedas subiram como subiram, e temos a falar, os market cap das criptos neste momento está em all-time highs, com o Bitcoin a 1 trilhão e várias outras moedas nas dezenas de milhares de milhões de euros em market cap. O que é que se está a passar aqui? Eu continuo a achar que o facto de termos várias stablecoins, termos a possibilidade de transacionar Ethereum para Bitcoin, Bitcoin para Ethereum, Ethereum para qualquer outra moeda ou Bitcoin para outras moedas, acaba por tornar isto um sistema em que, ok, eu digo que o Bitcoin vale $60.000, ok? Mas destes $60.000, aquele volume que eu estou a ver, aquilo é um volume representativo em dólares, ou é um volume que é disperso entre pessoas que compraram Bitcoins com Ethereum, com Doge, com Binance Coin, com... Quantas coins é que estão a ser usadas como referência para o volume em dólares que alguns destes websites nos dão? Percebem? Porque, na realidade, se aquele volume é simplesmente indicativo e é calculado com base no valor de outras moedas que estão usadas para comprar e a vender Bitcoin, ok, nós não sabemos o quão pequena é a porta de saída na eventualidade das pessoas quererem liquidez em Fiat. E agora vão-me dizer, sim, mas ninguém quer Fiat. Pronto. Mas imagino que alguma destas altcoins não sejam assim tão seguras e a maior parte das pessoas que estão a entrar entram pela volatilidade associada àquilo, não é? Portanto, o meu ponto aqui eu estou a tentar não ser naif no que toca, ou tentar perceber o que é que se está a passar em termos de volume, valuations, na realidade, quanto capital é que tem que existir para inflacionar estas moedas a estes valores. Atenção, eu percebo a ideia, sempre fui apologista da questão das cripto, principalmente pelo debasement, desde 2015, desde que o Mário Draghi começou a fazer isto QE na Europa, mas parece-me que há mais qualquer coisa a acontecer, principalmente com esta questão dos NFTs e todas estas altcoins. Há aqui qualquer coisa que não me está a cheirar bem. É pura e simplesmente isso. Eu acho que, em termos de exposição para criptos, Advanced Micro Devices, Nvidia e provavelmente algumas empresas na área da memória. Ok? Agora, ou da storage, desculpem. Agora, AMD continua a ter, ou ainda não está em máximos históricos, ao contrário da Nvidia, mas eu tenho falado no meu Discord, e acho que até aqui no canal, de que, aliás, no último episódio dos estoques do mês, falei sobre a questão de achar que a inversão na AMD e nestes estoques de criptos, nestes estoques de GPUs, e portanto nestes chips, poderia estar apenas no annual meeting, ok? Na altura em que era fixado o novo pacote de compensação. Bem, o annual meeting da Nvidia já aconteceu, foi no dia 12 de Abril e foi no dia em que a Nvidia subiu cerca de 6%, e pronto, entretanto continua a subir. A AMD, entretanto, reagiu com o relatório de contas da TSMC, da Taiwan Semicondutores, mas eu acredito que a grande viragem vai estar efetivamente no annual meeting da AMD no dia 17 de maio, se não me engano, na segunda semana de maio ou na terceira semana de maio. Portanto, até lá, para quem tem interesse, estou exposto a diagonais, estou muito positivo na empresa a longo prazo e deixo aqui o meu disclaimer, que isto é apenas a minha opinião, e cada um deve fazer o seu research antes de investir em qualquer ativo financeiro. Agora, eu continuo a estar muito positivo nisso, continuo a estar muito positivo na Autodesk, que foi referida na conference call da Nvidia, e todas as aquisições que a Autodesk continua a fazer. E pensem, mais uma vez, ainda relacionado com a questão das criptos e o debasement monetário, a Autodesk está a usar dólares,
ok? Dólares que são continuamente debased para fazer aquisições reais, de produtos reais, com mais-valias substanciais na diferenciação do produto deles. Portanto, sinceramente, acho que a Autodesk também é um grande investimento, com um implied vol relativamente baixo e a longo prazo muito provavelmente vai ser um no-brainer, por isso simplesmente porque estão a tomar também a mesma atitude que a Adobe e que a Microsoft tiveram no que toca a non-compliant users, não forçam a adoção, simplesmente percebem que o valor associado a recursos humanos de certas empresas, mesmo que sejam non-compliant, que gastam tempo a aprender o software deles, a ganhar competências técnicas no software, de repente vai ser demasiado difícil mudar para outro. Okay? E nesse sentido, a Autodesk simplesmente está a ganhar tempo e a criar um user base que tem altas competências técnicas, com vários anos de experiência, pura e simplesmente não vão conseguir mudar para um concorrente. E é nesse sentido que eu acho que a estratégia é muito positiva e de que quando olhamos para aqueles non-compliant users, temos que pensar que daqui a 5, 6 anos todos aqueles non-compliers provavelmente vão ser obrigados a pagar, vão ter que entrar dentro do produto pago. As licenças vitalícias que tinham sido vendidas há uns anos, entretanto, com as novas aquisições e com o desenvolvimento da tecnologia, começam a ficar parcialmente obsoletas e a Autodesk, com um pricing especial, vai começar a converter aqueles clientes outra vez para as novas licenças não vitalícias anuais ou mensais. E, portanto, a estratégia deles e a forma como o CEO está a guiar a empresa, até agora acho que tem sido muito bem executado. Eu sigo a Autodesk desde 2016 e, portanto, já falei nos toques do mês, basta ir aos vídeos anteriores saber um bocadinho mais sobre isso. E para terminar o vídeo de hoje queria falar sobre as digital currencies. Eu, no início do ano, em março, falei sobre a possibilidade de haver inflação substancial derivada de moedas emergentes e que para continuar ou para os bancos centrais conseguirem conservar alguma da sua credibilidade monetária, teriam que criar uma nova moeda. Uma moeda que estivesse a par ou que funcionasse ao mesmo tempo que a moeda que nós usamos no dia-a-dia. Neste caso, por exemplo, o euro. Portanto, o euro 1 e o euro 2. Eu acho que até usei o euro e o digital euro. Okay? São duas moedas diferentes. E já disse várias vezes que uma pode ser tight em termos monetários, neste caso a de investimentos, que é para garantir que a inflação nos ativos de investimento não entre fora de controle, como estamos a ver agora, ok? Porque o problema neste momento não é o valor das coisas, é em que é que elas são denominadas. E se aquilo em que denominamos as ações da Microsoft é uma moeda que está cada vez a valer menos, as ações não têm que valer mais as ações não têm que, em termos de valor, valer mais, mas valem em termos nominais no que toca àquela moeda, as ações apreciam. Não é? Eu já tinha falado sobre isso nos vídeos em março, ok? Acho que é bom irem ver os episódios de Visão de Mercado, porque acho que há muita informação que partilhei na altura, que agora conseguimos ver então o que é que aconteceu e justificar porque é que afinal este mercado até pode ir bem mais alto. Atenção, pode ir bem mais alto, mas existem certos períodos de fraqueza, nomeadamente a próxima semana. Agora, o que eu vi com a China, e eu comentei no meu Twitter recentemente, é que algumas moedas que estão a testar expiration dates. Eu falei aqui na moeda. Eu falei aqui sobre a questão de ter então este euro 1, este euro que nós usamos no dia-a-dia, e o digital euro. Okay? Imaginem o seguinte, querem comprar pão, têm que comprar com o euro. Querem comprar um carro, ou querem comprar coisas ou combustível, com o euro. Querem comprar ações, querem comprar casas, querem comprar tudo o que sejam classificados ativos de investimento, precisam do euro 2. O Estado quer pedir dinheiro emprestado, precisa de pedir em euro 2, ou euro digital, não em euro normal. Okay? A seguir, o Estado quer gastar em obras, a pagar salários ou em despesa pública, tem que pagar no euro do dia-a-dia que usamos hoje, por exemplo. A questão é preciso depois encontrar dinâmicas para conseguir haver um fluxo para os dois lados, ou seja, entre agentes que querem o euro digital e agentes que querem o euro, indivíduos que querem o euro digital, outros que querem o euro. Isto é importante por uma simples razão, que é quando nós depois vamos cotar os nossos preços, okay, os nossos ativos digitais, cotamos em euro digital. E o euro digital, à partida, não vai ter o tal efeito de debasement que vamos ver no euro normal. Okay? Portanto,
Claro que isto aqui é apenas uma ideia, eu ando a falar disto já há imenso tempo, ainda nem sequer se estava a falar quase em CBDCs. Simplesmente eu vejo isto como a última carta em termos de credibilidade na eventualidade da inflação começar a continuar a mostrar sinais de forte inflação, ok? Portanto, eu acho que isto é uma das saídas, ok, para tentar conservar alguma credibilidade do ponto de vista monetário. Tem que ser aplicada com calma, não pode ser forçada, e aquilo que a China mostra é que efetivamente criar este tipo de condicionantes, por exemplo, uma expiration date na moeda, força não só o consumo, como pode forçar também a conversão numa moeda de investimento. Imaginem que o vosso euro do dia-a-dia, ou um euro que vocês usam para consumo, tem um expiration date. Okay? Se tiver um expiration date, vocês vão ser das duas uma obrigadas a gastar ou a investir. Não é? Pronto, se gastarem, podia haver, por exemplo, uma renovação da expiration date no agente ou na entidade que recebe o dinheiro. Se não, eram obrigados a investir em ativos de investimento e comprar o tal euro digital. Portanto, o único ponto que eu quero dizer com isto é, acho que vão surgir mecanismos monetários para duas moedas diferentes, e esses mecanismos monetários não se focam simplesmente na estabilidade da moeda ou nos típicos targets dos bancos centrais, mas também na dinâmica da procura entre uma moeda e a outra, ok? Sendo que pode ter todos os benefícios de uma entidade ou de uma moeda digital. Não tem que ser o Bitcoin. Outra coisa, para terminar, e esta é mesmo para terminar, é o anonimato do Bitcoin. Para quem acha que o Bitcoin é totalmente anónimo, engana-se, no sentido em que, eu vi recentemente algumas pessoas que trabalham na área da inteligência a falar sobre isto, que dizem que na prática, imaginem o seguinte, nós somos 4 pessoas num grupo a ter atividades ilegais, ok? O Estado não conhece nenhum de nós, mas no momento em que um de nós é apanhado, ok? O Estado, a partir desta pessoa, compromete a rede toda. Não é? O que é que eu quero dizer com isto? Basta uma pessoa ser apanhada para comprometer uma rede de uma rede de indivíduos. O que é que acontece? Com a regulamentação e as luzes que estão a ser apontadas nas exchanges e nas pessoas que compram bitcoins neste momento estão todas mapeadas, quem compra através da exchange, o Estado tem essa informação. O que acontece é, quando alguém que fez uma transação criminosa há 5 anos atrás, ou uma transação que potencialmente teve origens criminosas há 5 anos atrás, num determinado período, que faz um match com atividade qualquer ilegal que foi identificada, simplesmente é preciso perceber quem pagou a quem, ou como é que aquilo aconteceu. O que acontece é, se alguma das transações que eu fiz na blockchain há 5 anos atrás, se alguma daqueles bitcoins acaba por cruzar alguém, ou uma das contas, ou seja, existe uma rede de transações que estão públicas na blockchain, ok? E a partir do momento em que uma dessas transações intercepta alguém de uma exchange, ou que tem uma conta de uma exchange, é possível fazer quase o tracking, a partir de pessoa em pessoa, à transação que foi feita há 5 anos atrás, não é? Porque na prática, eu preciso de alocar nomes às wallets, não é? Aos números das wallets. Portanto, a minha ideia é que, a partir do momento em que a rede começa a ficar parcialmente transparente, o resto da rede pode ser inferida, não é? Não diretamente, mas se forem falar com os indivíduos, porquê é que pagaste não sei quantos bitcoins àquele tipo? Porquê é que fizeste aquela transferência? Porquê é que fizeste este pagamento? E começar a ir ao fundo do buraco do coelho, como se costuma dizer, não é? Pode-se chegar a muita informação que à partida as pessoas achavam que era totalmente anónima e afinal não é. Pronto, este é apenas o meu único ponto em relação a isso. Eu acho que a grande mais-valia do Bitcoin não era o seu anonimato, mas lá está, eu também não vivo num governo, bem, entre aspas, não é? Eu ia dizer uma coisa errada, é melhor ficar calado. Mas pronto, o anonimato é importante em vários aspectos, simplesmente eu não dou tanto peso a essa questão, porque lá está, o Estado para adotar ou para algum dia este tipo de ativos ser efetivamente usado a um nível global, vai ter que existir uma componente fiscal que já começa a aparecer com as exchanges, mas muito provavelmente vai ter que ir para além disso. Pronto, já vamos em 19 minutos e meio. Pronto, partilhem as vossas ideias sobre o que acharam do que eu acabei de partilhar.
Continuo a achar que os mercados, no geral, podem continuar a caminhar para cima se as interest rates continuarem onde estão, principalmente se os Estados Unidos virem para começarem ou irem para yield curve control, porque pensem, nós estamos onde estamos com a Treasury a 10 anos a 1.6. Okay? Imaginem se vier para 0. Okay? É a loucura. Pronto. Mas pronto, é isto. Espero que tenham gostado. Considerem subscrever ao canal. Brevemente vai sair os próximos stocks do mês. E vemos no próximo vídeo.